TV Justiça hoje organiza uma série de entrevistas com representantes do Partido Democrata, advogados gerais da União, representantes da ONG Viva a Vida, do Conselho Nacional de Transporte e Ministério Público, para prestar esclarecimentos acerca da ação direta de inconstitucionalidade que será votada amanhã na sessão do Supremo Tribunal Federal. Daniela Botinha, para a TV Justiça. Bom dia, estamos aqui com o Procurador-Geral da República, Nelson Brito. Bom dia. O Ministério Público, no seu papel de fiscal da lei, precisou fazer alguma intervenção? Bom dia. Primeiramente, quero agradecer ao Dr. Rosângel por ter dado esse importante trabalho para nós, de estar realizando a prática, por o direito de ser um curso muito teórico. Respondendo a sua pergunta, o Ministério Público, a palavra intervenção é muito forte. Quero dizer fiscal da lei. Quem intervém são os ministros. E todas as ações do MP estão nos autos. E qualquer dúvida serão colocadas em audiência. De maneira sucinta, faça um breve relato do andamento do processo. Então, o MP não tem o dever e nem a vontade de ficar esclarecendo sobre o processo. O processo está na secretaria para que vocês possam estar analisando, seja a AGU ou seja os advogados democratas. O MP só veio aqui, só como eu disse, como fiscal, para estar analisando os erros processuais. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui com a advogada-geral da União, doutora Caroline Viana. Bom dia, doutora. Quais os fundamentos para defender a constitucionalidade? Bem, bom dia. Os principais fundamentos para defender a constitucionalidade da lei está baseada nos artigos da Constituição, que no caso é o artigo 225, que trata do meio ambiente, o artigo 170, que trata do princípio da ordem econômica, e o artigo 3º, que trata da tutela do meio ambiente. O andamento do processo ocorreu conforme esperado? Sim, o andamento do processo ocorreu como esperado, sim. Mas posteriormente teve aqueles conflitozinhos porque a gente publicou, né, o ato, deixou uma liminar lá na sala e acabou que o pessoal entendeu como invasão de alguma fase do trabalho. Mas a nossa intenção era somente de deixar público o ato, a gente estava agindo de boa fé. Aí a gente quer deixar bem claro e até desculpar mesmo a assessoria de imprensa que foi responsável por isso. Quais são as suas expectativas em relação à sessão amanhã? Minhas expectativas são as melhores possíveis, porque eu acredito que todos os ministros vão votar com total consciência e de que deixar claro também que todos nós somos responsáveis pelo meio ambiente equilibrado, sem esquecer que não basta só a figura da AGU, do Estado, de representar, de tentar fiscalizar o nosso meio ambiente, sendo que o meio ambiente é um bem coletivo, é um bem que todos precisam de preservar. Caso a decisão seja contrária à sua tese, quais seriam os malefícios causados à população? Bem, eu quero deixar claro que os malefícios são inúmeros. Um deles que eu vou destacar hoje é a saúde pública. Esses pneus que não podem ser reaproveitados, eles ficarão descartados no nosso meio. Ou seja, os pneumáticos vão acabar favorecendo a criação de mosquitos transmissores da dengue, da febre amarela. Essa pesquisa foi comprovada e foi criada pelo Ministério da Saúde em 2003. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. O entrevistado de hoje é o Dr. Luiz Gustavo, do Partido Democrata. Bom dia, Luiz. Bom dia. Quais os fundamentos para defender a inconstitucionalidade? Nós defendemos a inconstitucionalidade da Lei 12.114 sob o fundamento da perspectiva do pleno emprego do artigo 170, defendemos a livre iniciativa, defendemos a não degradação total do meio ambiente, mas sim uma parcial degradação que qualquer outro meio poderia provocar ao meio ambiente. O andamento do processo ocorreu conforme esperado? Sim, o andamento ocorreu conforme esperado, apesar de algumas circunstâncias da relatora, circunstâncias do relator do processo, circunstâncias da presidência do Supremo Tribunal Federal, ter algumas coisas divergido com o nosso posicionamento, mas esperamos e acreditamos que amanhã sairemos vencedores. Quais são as expectativas em relação à sessão? As expectativas são máximas. Acreditamos plenamente que os ministros do Supremo Tribunal Federal irão julgar corretamente essa ADIM e esperamos sair vencedores, de acordo com o que eu disse anteriormente.
Caso a decisão seja contrária à sua tese, quais seriam os impactos na sociedade? Os impactos são máximos, principalmente na questão da social, justiça social. Atualmente são empregadas nas empresas cerca de 40 mil pessoas. Ou seja, são 40 mil pessoas fora as famílias envolvidas indiretamente. Então, dessa forma, se houvesse algum impacto existente na sociedade, 40 mil pessoas seriam demitidas, o que é um verdadeiro absurdo em favor do Estado Social Democrático de Direito que hoje existe no Brasil. Muito obrigado, Luiz. Bom dia. Bom dia. O entrevistado de hoje é o Dr. João Vitor, da ONG Viva Vida. Bom dia. Quais os fundamentos para defender a constitucionalidade? Bom, nós da ONG Viva a Vida temos como ideia a não necessidade de importação de pneus para a recalchutagem aqui no Brasil. Partindo do pressuposto que no Brasil já existe muita matéria-prima para a realização do mesmo e não há necessidade, vai só transformar passivo, lixo ambiental aqui, sem contar que vai ferir o artigo 225 da Constituição Federal Brasileira. O andamento do processo ocorreu conforme esperado? Bom, o processo ocorreu conforme esperado. Todos nós o processo atendeu expectativas de nós da ONG Viva a Vida e estamos satisfeitos com o decorrer do processo. Quais são as expectativas em relação à sessão? Bom, nós temos excelente expectativa acerca da sessão, uma vez que os nossos representantes estão preparados para discursar sobre o tema. Esperamos que com o fim da sessão alcançamos nosso objetivo. Caso a decisão seja contrária à sua tese, quais seriam os impactos para o meio ambiente? Bom, os impactos para o meio ambiente seriam terríveis, uma vez que a importação de pneus só traria lixo para o Brasil, só traria passivo. O Brasil não tem hoje capacidade para conseguir recalchutrar todos esses pneus, dar uma destinação correta para ele, no final se tornaria lixo, degradaria o meio ambiente, não traria benefícios. Muito obrigado, doutor. Bom dia. Estamos aqui com o representante do Conselho Nacional de Transporte, Dr. Ramon Viana. Bom dia. Quais os fundamentos para defender a inconstitucionalidade? A princípio, a gente tem que estar defendendo a livre concorrência do setor de mercado. Nós temos também um ponto em relação ao número de empregos. Ou seja, com a inconstitucionalidade nós estaremos reduzindo e também não deixando criar novas vagas de emprego. Por outro lado, também nós temos a incidência no meio ambiente, onde com certeza, ou seja, deixará de estar resguardando, ou seja, melhor qualidade de vida para gerações futuras. O andamento do processo ocorreu conforme esperado? Sim, ou seja, pelo que a gente vem acompanhando os processos dessa natureza, prazo mais ou menos dentro, ou seja, dos processos anteriores. Quais são as expectativas em relação à sessão? A sessão ela deve ocorrer de forma, ou seja, talvez até tumultuada, ou seja, pelas as divergências, ou seja, dos dois lados, mas, ou seja, com certeza, ou seja, vai ter aí um bom senso e acreditamos, ou seja, na aprovação da inconstitucionalidade do projeto. Caso a decisão seja contrária à sua tese, quais seriam os impactos para os empregos? O que a gente nota é um prejuízo para a sociedade, onde deixaremos de estar ganhando cerca aí de até 200 mil empregos, entre diretos e indiretos, que também gerariam, ou seja, recursos, ou seja, para o Estado, que poderiam ser revertidos ao nosso meio ambiente, dando melhor qualidade de vida, digo, para as gerações futuras. Muito obrigada. Bom dia.